Imagine um jardim, mas não um jardim qualquer. Estamos falando do lugar mais perfeito que já existiu na face da terra. O Éden, um paraíso, onde cada folha brilhava com vida, onde os rios corriam com águas cristalinas, onde leões dormiam ao lado de cordeiros, e onde duas pessoas viviam em harmonia absoluta com tudo ao redor. Seus nomes, Adão e Eva, os primeiros humanos. E eles tinham tudo. Não havia dor, não havia medo, não havia vergonha. Adão e Eva caminhavam-nos pelo jardim, sem um pingo de constrangimento, porque a inocência deles era total. Eles conversavam diretamente com Deus, que vinha visitá-los na brisa da tarde. Vocês conseguem imaginar isso? Deus, o Criador de todas as coisas, caminhando e batendo papo com eles, como um pai conversa com seus filhos. Mas existia uma regra, uma única regra naquele paraíso inteiro. No centro do jardim havia duas árvores especiais. Uma era a árvore da vida, que garantia vida eterna. A outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus foi bem claro: podem comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. Se comerem dela, certamente morrerão. Parecia simples, não é? Um jardim inteiro à disposição, milhares de frutas deliciosas e apenas uma árvore proibida. Mas é exatamente aí que nossa história fica interessante. Entra em cena um personagem que você já deve conhecer, a serpente. Mas essa não era uma cobra qualquer. A Bíblia descreve essa serpente como o mais astuto de todos os animais. Ela tinha um plano e seu alvo era Eva. Num dia tranquilo, enquanto Eva passava perto da árvore proibida, a serpente se aproxima. E com aquela voz macia, cheia de falsidade, ela pergunta: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Eva responde: não, podemos comer de todas, menos dessa árvore do centro. Deus disse que se comermos, ou até tocarmos nela, morreremos. E aí, a serpente solta a bomba. Com um sorriso malicioso, ela diz: morrer? Vocês não vão morrer. Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa fruta, os olhos de vocês vão se abrir. Vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ele só está com medo de vocês se tornarem poderosos como Ele. Silêncio. Eva olha para a árvore. A fruta parecia mais bonita agora, mais desejável. Ela pensa: ser sábia como Deus, conhecer tudo? Por que Ele esconderia isso de nós? A dúvida foi plantada. A desconfiança começou a crescer. E então Eva estende a mão, pega a fruta e morde. Nenhum relâmpago. Ela ainda estava viva. Então ela leva a fruta para Adão, que estava ali perto. E ele, vendo que Eva não havia morrido, também come. E então tudo muda. Num instante, é como se uma cortina caísse dos olhos deles. Eles olham um para o outro e pela primeira vez sentem vergonha. Eles percebem que estão aquela inocência pura, aquela paz interior, simplesmente desaparece. Eles correm desesperados, procurando folhas de figueira para se cobrir. O paraíso, que segundos atrás era perfeito, agora parecia desconfortável, ameaçador. E então eles ouvem o som que sempre amaram. Passos no jardim. Era Deus vindo visita. Los, na brisa da tarde, como sempre fazia. Mas dessa vez, pela primeira vez na história, eles sentem medo. Adão e Eva se escondem entre as árvores. Podem imaginar o Criador do universo caminhando pelo jardim, chamando: Adão, onde você está? E Adão, tremendo atrás de uma árvore, responde com a voz embargada: eu ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava Então me escondi
Deus pergunta com aquela calma que dá ainda mais peso à situação: quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu ordenei que não comesse? E aí começa o jogo de empurra. Adão, em vez de assumir, aponta o dedo. Foi a mulher que tumor me deste. Ela me deu a fruta e eu comi. Basicamente, ele está culpando Deus e Eva ao mesmo tempo. Deus se volta para Eva. O que foi que você fez? E Eva faz a mesma coisa. A serpente me enganou e eu comi. Ninguém assume a responsabilidade. O primeiro pecado já trouxe consigo a segunda falha humana, a incapacidade de admitir o erro. Deus então pronuncia as consequências, e elas são devastadoras. Para a serpente, você será maldita entre todos os animais. Rastejará sobre seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Para Eva e todas as mulheres, aumentarei enormemente o seu sofrimento na gravidez. Com dor, você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. Para Adão e todos os homens. Maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. E você comerá das plantas do campo. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Morte. Pela primeira vez, a morte é mencionada. Não apenas a morte física, mas a separação de Deus. O paraíso foi quebrado. Mas mesmo no meio do julgamento, há um lampejo de esperança. Deus faz uma promessa enigmática à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa é a primeira profecia sobre Jesus Cristo, o descendente que um dia esmagaria o poder do mal. Deus então faz algo surpreendente. Antes de expulsá-los, ele faz roupas de pele de animal para cobrir Adão e Eva. Isso significa que um animal teve que morrer, o primeiro sacrifício de sangue da história, uma imagem do que viria: Cristo morrendo para cobrir nossos pecados. E então chegamos ao momento final, o momento da expulsão. Deus expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Eles caminham para fora, talvez olhando para trás, vendo aquele lugar perfeito desaparecendo, e Deus coloca querubins na entrada do jardim. Anjos poderosos, com uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. O portão estava fechado. O paraíso perdido. Adão e Eva agora teriam que viver no mundo caído. Um mundo onde teriam que trabalhar duro, sentir dor, enfrentar conflitos e, finalmente, morrer. Tudo por causa de uma escolha. Uma única escolha de desobedecer. Mas a história não termina aí, porque toda a Bíblia, desse ponto em diante, é sobre Deus tentando trazer a humanidade de volta para Ele. É sobre redenção. É sobre um segundo Adão, Jesus Cristo, que viria para desfazer o que o primeiro Adão quebrou. A serpente prometeu que eles seriam como Deus, mas na verdade eles se tornaram menos do que eram. Perderam a inocência, a intimidade com Deus e o paraíso. E você, assistindo isso agora, precisa entender uma coisa. Essa não é só uma história antiga. Cada um de nós enfrenta o mesmo dilema: confiar em Deus ou confiar em nossas próprias ideias, obedecer ou achar que sabemos mais. A expulsão do Éden foi o dia em que tudo mudou. Foi o dia em que a humanidade perdeu o lar, mas também foi o início da maior história de amor e resgate já contada. E aí,
Curtiu conhecer os detalhes dessa história? A expulsão de Adão e Eva não é só sobre um casal que comeu uma fruta. É sobre o orgulho, desconfiança, consequências e esperança. Já curte e se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa nos comentários qual história bíblica você quer ver no estilo quadrinhos aqui no canal. Caim e Abel? O dilúvio? Moisés abrindo o mar? Você escolhe. Até a próxima e que Deus abençoe você.